Olá, Eleilton. Olá, galera. Olá, Andréia. Olá, pessoal. Bem-vindos ao programa Viva o Reino, programa criado pela FUMAP para discutirmos assuntos do nosso mundo pós-moderno e os desafios que ele apresenta para a nossa juventude, especialmente para os cidadãos do Reino de Deus. Em cada programa, nós teremos convidados para discutir os temas propostos. Gente da área, gente com o Evangelho na cabeça, porque nós sempre seremos desafiados à luz do Evangelho. O programa é semanal e a cada mês nós temos uma temática diferente. Está no ar o programa Viva o Reino. Hoje nós vamos falar sobre o tema trabalhar para quê? Então nós vamos discutir hoje qual é a finalidade do trabalho e se a gente trabalha só para ganhar dinheiro. Como que é isso, Eleilton? Isso aí. Se for só para ganhar dinheiro, então a pessoa que já ganhou dinheiro que dá para se sustentar a vida toda pode dormir 24 horas por dia? Mas será que é só pelo dinheiro que a gente trabalha? Então é sobre isso que nós vamos falar. E nós queremos entender hoje, nesse programa, biblicamente, as razões do porquê nós trabalhamos. Para nos ajudar nessa conversa, nesse nosso bate-papo de hoje, nós temos a alegria de receber 3 convidados, bastante especiais. Temos a alegria de ter com a gente a Marílis Ferreira Correia, que é advogada, o Rodrigo Sanches, formado em publicidade, trabalha atualmente com marketing digital, e também a Patrícia Casimiro, que é chefe de cozinha. Sejam muito bem-vindos ao programa Viva o Reino. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, participando deste programa e tratando deste assunto tão importante para nós, né? Boa noite a todos, boa noite ao pessoal que está em casa assistindo o programa. Parabenizar a FUMAP, né, pela oportunidade que dá de trabalhar com temas legais, né, do nosso cotidiano. Então, que o programa de hoje seja bem produtivo e seja bacana para todos. Eu estou muito feliz de estar aqui pelo convite, né? E é um tema muito interessante porque a maioria dos jovens está tendo que decidir qual a carreira, né? Decidir o seu futuro. Hoje em dia, praticamente todo mundo já trabalha, né? Não tem mais aquela história que a esposa fica em casa, só cuidando dos filhos. Então, tem uma divisão de tarefa, né? Os próprios filhos já saem mais cedo para trabalhar e escolher a sua profissão. Então, é um tema muito importante para a gente estar discutindo aqui hoje. Bacana, a gente está tão verde e amarelo hoje, né, Eleilton? Verdade. Tão patriota. Brasil. Brasil, tá lindo isso aqui. Bom, nós fomos às ruas para saber por que as pessoas trabalham, o que elas buscam, o que elas querem, qual é a finalidade do trabalho. Alô, moçada, estamos aqui hoje com o Globinho, cara. Cara, gente finíssima. Globinho? Globinho. O Globinho, gente boa. E o Globinho é de Minas, está em Curitiba e vamos falar um pouquinho de trabalho para vocês. Globinho, sobre trabalho, cara, segunda-feira, você acorda cedo, 6 horas da manhã, você acha que é um dia legal? É sim, melhor que o sábado. Por que você acha que é melhor que o sábado? Sábado pode sair com a família, junta domingo, descansa. Então na segunda-feira, resumindo, você levanta motivado para poder trabalhar. Voltar de novo. Legal. E outra questão, cara, vocação no trabalho. O que você faz? Você gosta? Você faz bem? Sim. Se não tiver motivação, não tiver vontade, não sai coisa boa. Muito bom. Eleilton, com você aí. É isso aí, de acordo com o que a gente viu, várias razões foram apresentadas aí, das razões por que a gente deve trabalhar. Mas vamos pensar agora sobre uma razão, o sustento. Essa é uma razão bíblica? Nós podemos fazer essa afirmação à luz da Bíblia, que o trabalho serve para que o ser humano adquira seu sustento? Acredito que sim, né? Paulo em Tessalonicenses diz que nós devemos trabalhar com paz para que possamos ganhar o nosso pão. A gente pode ver na Bíblia, lá no comecinho, em Gênesis 3,19, que Deus dá uma ordem para o homem, né? Que do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, assim, a gente pode comer, vai beber, vai viajar, mas para isso a gente vai precisar ralar também, né? Então, existe base bíblica, sim. Em João 5,17, nós verificamos que Deus ele é o Deus do trabalho, né? Na verdade, se observarmos, a Bíblia estimula o trabalho, né? Ela fala, se você não trabalhar, não coma, né? Ou do suor do teu trabalho comerás. Então, é bênção da parte de Deus, é bíblico e o trabalho, né? E ele é bênção para as nossas vidas, sim. Ainda vou continuar com a Marílis, continuando
nessa linha de raciocínio, além do sustento, a gente não pode pensar também que o trabalho é para nossa satisfação, porque o trabalho não dignifica o homem, o ser humano? O que você acha? Sim, com certeza. O trabalho, ele traz um alento à alma, na verdade, né? Ninguém aguenta ficar muito tempo em casa, parado, né? Tira férias, fica lá uns dias descansando, depois já começa a dar aquela agonia, né? De você, nossa, estou em casa, não tenho o que fazer, enfim. Então, o trabalho, ele dignifica, sim. Ele traz uma responsabilidade, ele traz um senso de social, de um cuidado social, um senso para a sua vida. Então, sim, ele é muito importante e ele dignifica a pessoa, sim. Tem muitas... Antigamente, né, a gente via justamente o conceito ao contrário, né, os filósofos e tal não trabalharem. Mas hoje em dia não, é justamente ao contrário. E a palavra de Deus explica isso, né? Ela traz para nós que é justamente o trabalho, é o fato de você se alegrar, de comer do fruto do seu salário, né, do seu suor aí, é que traz o descanso da palavra de Deus. A gente pode ver também, assim, da importância, no programa passado, acho que, se eu não me engano, o Evandro falou que, na verdade, o trabalho é um presente de Deus, né? Não é um mal necessário. E, para provar isso, nós podemos ver quantas pessoas hoje que ficam sem trabalho e acabam adoecendo, né? Entram em depressão, quantas pessoas, às vezes, até, né, chegam a pensar em morte, né? Por tamanha pressão que acabam sofrendo. Então, assim, realmente é um presente de Deus. Aquelas pessoas, né, que trabalham hoje realmente precisam agradecer a Deus pela oportunidade que Ele dá para cada um, né? É lógico que quando a gente está falando de que o trabalho dignifica o ser humano, nós não estamos mencionando o trabalho escravo, né? Porque isso aí já é uma distorção do trabalho. Isso acontece justamente em razão do pecado. Mas o fato de trabalhar em si, né, dignifica o ser humano mesmo, porque Deus nos criou assim. Mas muito bem, tem uma conclusão da Faculdade de Economia e Administração da USP, que eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre ela agora. Segundo os dados dessa pesquisa aí da faculdade, os jovens profissionais denominados Geração Y, os que nasceram depois de 1980, eles estão entrando no mercado de trabalho com o interesse de subir rapidamente e adquirir altos salários. Então, até que ponto trabalhar apenas pelo salário, por altos salários, pode prejudicar tanto o trabalhador como a empresa que emprega esse tipo de trabalhador? Na verdade, essa questão é uma questão muito complexa e nós vemos que prejudica muito o trabalho. Eu trabalho muito nessa questão da advocacia trabalhista e empresarial. E a gente vê que, na verdade, essa busca incessante por altos cargos, essa dedicação exclusiva faz com que a pessoa, na verdade, abandone a vida dela e, num determinado momento da carreira profissional, ela acaba desenvolvendo até doenças profissionais, né? Então, na verdade, isso não é tão bom quanto aparenta ser, né? Nós vemos aí o mercado de trabalho pregando essa busca, esse trabalho, não, você tem que trabalhar muito, para você conseguir altas carreiras, altos salários, né? E a pessoa acaba focando nisso, esquecendo da família, esquecendo da igreja, muitas vezes sacrificando, né, todo esse outro cotidiano. E mais cedo ou mais tarde nós vemos a doença profissional desenvolvendo, o estresse, né, que está em alta. E isso é tudo devido a exatamente isso, né? Que isso é prejudicial, inclusive para a empresa, porque ela acaba tendo um funcionário que é obrigado a sair de licença porque não consegue mais trabalhar, porque está estressado, está com alto nível de depressão, enfim, outros problemas, como para a própria pessoa, e a vida acaba passando, e ela acaba deixando de lado o reino de Deus, inclusive, que é o fator principal, porque não sobra tempo para ela ir na igreja, para ela participar dos ensaios que são feitos, do grupo de estudo bíblico, e ela acaba focando demais, porque o mercado de trabalho também exige isso. Para você alcançar altos cargos, você precisa ter inúmeros cursos, você precisa ter uma busca incessante, na verdade, né? Você precisa se dedicar exclusivo para o trabalho e mais nada. E isso é muito prejudicial, tanto para a igreja, quanto para a família, quanto para a pessoa e quanto para a empresa, né? Que é essa geração nova. Foi acho que bem colocado pela Marilis. E, assim, hoje em dia, eu conversava na igreja esses dias com alguns amigos,
E assim, hoje em dia a gente vive num mundo, né, tão corrido, a pressão é tão grande assim do mercado de trabalho, que a pressão dos amigos, a pressão da própria empresa, né? Então, se você não se capacitar, se você não trabalhar e fizer hora extra e não ficar até mais tarde, teu cargo está a risco, você tá, né, periga eles te mandarem embora. Então, assim, até, né, busca assim por status, as pessoas buscam mesmo, não adianta falar que não buscam, porque elas precisam disso, né? Mexe também com a parte do ego ali da pessoa. Então, a pressão dos amigos assim de falar o que você tem? Você tem um carro, você tem uma casa? Não tenho. Eu vou ter que trabalhar mais para conseguir, então, e as pessoas acabam, né, às vezes até prejudicando a própria saúde em relação a isso, e às vezes deixam até o reino de Deus em segundo plano, né? Querem tanto crescer profissionalmente e acabam deixando aquilo que seria a prioridade, né, colocando em segundo lugar. E acho que isso a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Tem uma outra questão interessante também, né, falando ainda sobre essa questão do trabalho. A Bíblia fala para a gente em Efésios 4:28, o repartir com quem está passando necessidade. Outra questão importantíssima sobre o trabalho também. Às vezes, o que acontece? Você trabalha, tem o ganho, trabalha muito mais do que para conseguir o pão, né? A gente vê bastante isso, muito mais do que para conseguir sustento, para conseguir sustentar. E aí, como é que fica essa parte do repartir, que a Bíblia também cita isso, né? Além de trabalhar para você conseguir o pão, o seu sustento, para você poder ajudar outras pessoas através do seu trabalho, através do seu sustento. E aí, como é que a gente faz? Será que a gente tem pensado nisso? O que você acha, Patrícia? Olha, a gente olhando hoje para a nossa sociedade, o pensamento deles, de todos nós, vamos dizer assim, tem diminuído bastante com relação a isso. Mas a gente vê na Bíblia, em Gálatas 6:10, que nós devemos fazer o bem a todos, né? Então, como a pergunta anterior também disse, nós buscamos muito a realização profissional, o que vai realizar a nós, né? O que vai beneficiar a nós como seres humanos, e só pensamos na gente, né? E a gente não pensa nos outros. De repente, Deus deu a condição para mim, deu a condição para você, de um serviço bom, de ter um salário bom, né, de ter um status bom, mas também para você ajudar o próximo, para você ajudar as pessoas que precisam, né? Quantas vezes a gente vê a gente se focando somente no nosso trabalho, somente no que interessa a nós mesmos, né? Então, a nossa sociedade, principalmente nós jovens cristãos, né, nós devemos focar, eu acho, que em ajudar ao próximo, amar ao próximo, né? O que é amar ao próximo? Amar ao próximo é você se doar a ele, né? E é algo que tem se perdido, sim. Tem se perdido na nossa sociedade, tem se perdido no nosso mundo. E que a gente não deve deixar isso acontecer. A gente deve resgatar isso, que é a nossa missão aqui na Terra, né? A gente deve resgatar isso. Dentro desse assunto, ainda, a gente gosta muito de usar as cartas paulinas para pregar sobre diversos temas, sobre redenção, justificação e tal. Mas tem um texto de Paulo que eu acho que é pouco falado, pouco lembrado, pouco pregado e pouco ensinado nas igrejas, que é 1 Timóteo 6, 17 a 19. Que Paulo é bem específico, falando para Timóteo enviar um recado para os ricos da igreja, para os ricos cristãos. Ele diz para que ele ensine eles a não confiarem nas riquezas, não confiarem no dinheiro, e para ordenar-lhes a praticar o bem, para que eles sejam ricos de boas obras, para que eles sejam generosos em repartir. Por que a gente fala tão pouco sobre isso? Qual foi a última vez que a gente ouviu um sermão desse na igreja, sobre esse texto aqui? Na verdade, essa busca do eu, né, dessa realização, desse egocentrismo, na verdade, faz com que nós não repartimos aquilo que nós recebemos, né? E muitas vezes, quando a gente fala em repartir, às vezes não é nem só repartir a questão financeira, que é muito importante, os nossos dízimos, as nossas ofertas na igreja, bem como o auxílio, de repente, a um irmão necessitado, o desfazer daquilo que você não está usando mais, mas, além disso, é o repartir o seu conhecimento. Porque eu vejo nossos jovens profissionais, eu vejo, inclusive, a minha formação, a formação daqui, né, da Patrícia, na questão da alimentação e tudo.
E eu vejo que às vezes nós podemos passar esse conhecimento, dicas que nós temos, informações que nós temos que são informações privilegiadas e que não são passadas, né? É também fazer o bem. Eu vejo na minha profissão, às vezes a gente fica sabendo de tantas coisas que nós temos direitos, formas de proteger, inclusive a Igreja de Deus, né? A Igreja de Cristo, auxiliar o nosso irmão que às vezes está com um problema, e muitas vezes nós temos essa informação e não repartimos, não passamos para frente, né? Não fazemos o bem. Então, na verdade, Deus dá a fé para nós, Ele dá a bênção financeira e não adianta eu vir na igreja, louvar a Deus, sair daqui e acabou, né? É repartir esse conhecimento, é repartir essa informação que nós temos, às vezes, muito acesso privilegiado, né? E, claro, o financeiro, que é, sem dúvida, muito pesado, principalmente entre os jovens, né? Porque é fácil você comprar uma camiseta de marca, uma calça de marca, gastar aí uma fortuna, mas muitas vezes para a gente dar a nossa ofertinha ali no final de semana, ajudar uma oferta do som da igreja, de um departamento, pesa, né? Às vezes a gente não tem R$2, você fica, nossa, não quer repartir, né? A bênção de Deus que Deus tem nos dado. Até porque a capacitação quem dá, na verdade, é o próprio Deus, né? Então, se você consegue, se eu e você, nós conseguimos alguma coisa, porque Deus nos permite, né? É verdade. Então, para a gente caminhar já para o final do nosso programa, né? No final das razões aí do porquê trabalhamos, é Deus que dá, de fato, emprego para os seus filhos e abençoa os seus filhos financeiramente. Agora, falando exclusivamente para o trabalhador cristão, né, essa razão aqui. A Bíblia diz que os que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho, que os cristãos devem estar sempre prontos para ofertar. Mas por que será que, via de regra, quando um cristão ele prospera financeiramente, o salário aumenta, uma das primeiras coisas que acontece com esse cristão é ele deixar de dar o dízimo inteiro? Por que será que isso acontece? Por que será que, quando um jovem vai ao shopping center, R$10 é tão pouco para ele? R$10 é considerado praticamente nada. Mas quando ele está na igreja e chega a hora da oferta, R$10 parece adquirir tanto valor, ao ponto de ele pensar várias vezes antes de ofertar R$10 na igreja. Por que será essa diferença? Será que a gente tem pensado nessa questão de trabalhar também para cooperar com o reino? Eliilton, assim, é uma questão bem interessante, né? Essa desse exemplo que você deu, né? De R$10, às vezes, para a gente é tão, né, insignificante quando você está no shopping ali, tudo é tão caro, e você chega na igreja ali, às vezes você não, né, não posso dar R$2 ali, né? Porque vai fazer falta ali em alguma coisa que eu vou comprar. Então é uma questão bem interessante, assim, eu acho que entra um pouco naquilo que a gente conversou das pessoas estarem pensando somente em si próprios, né? De essa questão de ser tão individualista hoje em dia e acaba não pensando no próximo mesmo. É tão importante, né, essas ofertas, o dízimo, assim, sobre o dízimo, uma coisa que a gente deve fazer com amor mesmo, né? A partir do momento que você recebeu o teu salário ali, a primeira coisa que você tem que fazer já é retirar teu dízimo. Fazer isso com alegria, né? Deus, na Bíblia, ela nos diz ali que, assim, que faz um questionamento, na verdade, se as pessoas elas fariam sacrifício de animais doentes ali para o governador. E a resposta é não. Então, se para um governador ali da época, as pessoas não dariam de qualquer maneira, não fariam de qualquer maneira o sacrifício, por que nós vamos fazer de qualquer maneira para Deus? Assim, Deus, ele, né, por ser todo poderoso, ser o rei do universo, ele não precisa do nosso dinheiro, né, mas é uma forma que ele, né, dele ver a fidelidade do seu filho. Né, ele diz ali, sendo fiel sobre o pouco, sendo fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Então ele quer provar realmente a fidelidade do povo dele. Na verdade, é a falta da visão missionária, né? Se verificarmos, porque no shopping, se eu gastar R$20 com alimentação, ele é pouco, porque eu vou me alimentar. Pagar caro numa roupa é pouco, porque eu vou usar. Mas na igreja eu vou dar a minha oferta, vou contribuir com a obra de Deus
e aparentemente não vou receber nada. Que é essa a visão, é onde pesa. Por que que pesa? Pesa porque eu acho que eu não vou receber em troca. Ou porque eu acho que a liderança não está de acordo, porque a liderança não está trabalhando, então ela não vai saber usar esse dinheiro. E não dá pensando que é uma forma de agradecer a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. Não dá, não oferta, na verdade, com uma visão de que não importa quem vai administrar esse dinheiro, mas sim que eu estou agradecendo a Deus, que é uma forma de eu valorizar, inclusive, a minha igreja local, de ajudar os meus irmãos, né? Porque, de repente, a gente, às vezes, não consegue ajudar um irmão que está tão longe, né? Um missionário que está tão longe, um pastor que está tão longe. Mas, de repente, dentro da nossa igreja local, a nossa oferta vai fazer a diferença, né? E vai fazer a diferença em vidas. Vidas serão transformadas, de repente, através da nossa oferta, que poderá ser usada para um trabalho missionário, para um trabalho evangelístico, enfim. Então, na verdade, é a falta de visão, né? De enxergar que, na verdade, a oferta e os nossos dízimos, nada do que a gente devolver, nada do que a gente der, é o suficiente para agradecer a Deus, a saúde, aquilo tudo que nós recebemos de Deus, né? Nós podemos ver também onde está o nosso coração, né? Eu acho que entra bem nessa questão. Onde que a gente está colocando o nosso coração, né? Você dá R$50 de dízimo é uma coisa. De repente ali você começa a crescer e tem que tirar R$500 de dízimo. Aí você já pensa, poxa, R$500 de dízimo para a igreja, né? Peraí, né? Então daí você já fala, vou dar metade, né? Então, onde está o seu coração? O nosso coração tem que estar em Deus, não no dinheiro, não nas coisas deste mundo, né? Sabendo que Deus um dia vai cobrar isso da gente, né? Então, a gente tem que estar com o nosso coração voltado para Deus. E também tem uma parábola em Mateus 19:16, que é do jovem rico, que eu acho muito interessante, que ele pergunta assim, né, como que eu faço para entrar no reino dos céus? Então Jesus responde para ele, fala assim, segue os meus mandamentos, mas isso eu já faço, desde jovem, desde menor ainda eu já faço isso. O que mais eu posso estar fazendo para entrar no reino dos céus? Então você vai lá e dá toda a sua riqueza aos pobres. Agora, né? Então até na Bíblia cita que ele sai triste, né? Então ali, certo, ali ele não tem uma finalização, mas ele pensa assim, né? Será que eu estou preparado para isso? Será que Deus hoje, se Ele pedisse isso para mim, será que eu estaria preparado, né? Será que meu coração estaria nas riquezas ou não, né? Então, eu acho que aí entra bem nesse assunto que nós devemos colocar nosso coração em Deus e não nas coisas materiais deste mundo. Inclusive, dentro desse tema, vou aproveitar, deixa. Se você que está assistindo o programa Viva o Reino, quiser contribuir com a proclamação do Evangelho, ajudando a sustentar esse programa que é dirigido pela FUMAP, suas contribuições são muito bem-vindas. Se você desejar ser um colaborador do programa Viva o Reino, você pode aí enviar um e-mail para secretaria@fumap.com.br e colocar lá, apresentar o seu desejo de contribuir com a FUMAP. Tenho certeza que sua contribuição será muito bem-vinda e o reino continuará sendo proclamado através desse programa. Muito bem, a gente está caminhando para o finalzinho do nosso programa e ainda dentro da área de trabalho de vocês, que são áreas bem diferentes, a gente queria saber de vocês como é que vocês conseguem usar o trabalho de vocês em favor do reino. Como é que vocês fazem? Bom, eu sou, então, como foi falado no início do programa, sou um publicitário e eu trabalho hoje como analista de mídias sociais. Trabalho com marketing digital, né? Então, assim, a internet, né, todo mundo sabe que é uma ferramenta excelente, assim, quando bem aproveitada. E para a proclamação do Evangelho, ela é fenomenal, né? As informações se propagam muito rapidamente. Graças a Deus eu posso contribuir com a minha UMAP hoje, né, através de Facebook, de Twitter, de site, própria UMAP Sul, que faço parte. Então, dessa forma que eu posso contribuir com o reino de Deus também. Legal. Dentro da área do direito, né? Essa questão mesmo da informação privilegiada que muitas vezes o advogado tem, né? Na questão da orientação dos irmãos, às vezes tem sempre alguém com dificuldade, né? Com algum problema ou que foi
que saiu do serviço e que precisa de uma orientação, às vezes precisa de uma ajuda previdenciária, enfim. Então, essas orientações, e eu me preocupo também muito com a igreja como instituição, né? Com as leis trabalhistas daquela irmã que limpa o templo. Então, assim, eu sempre tenho passado orientações, essa questão nova aqui, que eu tenho até montado um projetinho a respeito do homossexualismo, essa lei, esse casamento, como é que isso pode estar influenciando dentro da igreja, né? Se alguém chegar aí, de repente, perguntar. São questões novas e que eu acho muito importante, inclusive a igreja como instituição, saber se defender disso, né, juridicamente. Até porque temos, a igreja está aberta para todos os públicos, né? E dentro dela, pessoas com boa intenção, que estão a fim de receber Jesus, e pessoas que, às vezes, estão lá para realmente prejudicar, né, o evangelho de Deus, e, inclusive, prejudicar a imagem da igreja. Então, eu me preocupo muito com esse detalhe, e eu tenho passado bastante essas orientações para frente aí, assim, sempre que eu fico sabendo das informações, e eu acho importante isso em todas as profissões, não é verdade? Nós precisamos, às vezes, de informações que, de repente, alguém que está em determinada área pode nos ajudar. Bacana. Pensando no mundo gastronômico, né, as pessoas perguntam como que vai, né, como que essa pessoa vai contribuir para o reino. Eu acho que todo tipo de trabalho tem como contribuir, se não seja ajudando fisicamente, pode ser financeiramente. E no meu caso lá nós temos o espetinho, então ali por muitas vezes foi cedido local para fazer eventos ali da igreja, feijoadas, né? Então ali é um local que com certeza, né, a gente abre com prazer para estar ajudando a todos, né? E futuramente também, se Deus quiser, eu pretendo também estar passando alguns cursos básicos, até para as pessoas que precisam, né, e não sabem coisas básicas, às vezes, para essas pessoas estarem, né, de repente, montando um pequeno negócio ou vendendo algumas coisas em casa, né, mesmo. Eu gosto muito de trabalhar com doce, então doce é uma área que o pessoal faz muito fácil em casa, né? Então, passando, de repente, alguma técnica, alguma coisa que as pessoas possam, né, estar desenvolvendo ali o seu próprio negócio, e isso ajudando no seu financeiro também. Espetinho, doce, isso vai dar uma fome nele. É verdade. Ai, gente, então. Eu quero agradecer a vocês. A gente está chegando no finalzinho do nosso programa de hoje e eu quero agradecer imensamente a presença da Marilis, né? Deus abençoe. Rodrigo, a Patrícia, que Deus abençoe muito a vida de vocês, no trabalho de vocês, que vocês continuem usando o trabalho de vocês em favor do reino. Né, que vocês sejam muito abençoados. Muito bacana o papo de hoje, né, Eliilton? É verdade, muito bacana. E a gente quer mesmo. agradecer também o pessoal lá de casa. Valeu, galera. Eu quero agradecer o nosso pessoal aqui do Progeáudio, o pessoal que nos acompanha, nos ajuda. Eu quero agradecer o pessoal de casa que está nos assistindo, que Deus abençoe vocês também. E especialmente aqui, vamos fazer um agradecimento para a galera que vem, né, acompanhando assiduamente o nosso programa. Então, a gente quer agradecer aí a Fernanda, de Santa Terezinha de Itaipu, Paraná, Neuza, Marcos Albuquerque, de Belém. A gente tem também o Wesley, de Tuntum, no Maranhão. O William, de Rondônia. Maicon, de Mato Grosso do Sul, é isso? É isso mesmo. Mariana Torres, de Ribeirão Preto. A Líbia. E também tem outros, tem muitos. É uma lista gigante, não vou nem falar todos. É isso aí. Então, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Hoje nós refletimos, à luz do Evangelho, sobre as razões por que devemos trabalhar. Então, nós aprendemos aqui hoje, nas nossas discussões, que nós não trabalhamos apenas para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro para se sustentar é uma das razões pelas quais trabalhamos. Mas o trabalho dignifica o ser humano. Nós trabalhamos também para poder ajudar o próximo, para repartir com os que não têm. Aprendemos também que o nosso trabalho, os recursos que nós ganhamos com o nosso trabalho podem ser usados para ajudar no reino, para colaborar com o reino de Deus, colaborar financeiramente com o reino de Deus, com a comunidade chamada igreja. Então é isso, que o Senhor cada dia mais nos ajude a entender estas verdades. Nós esperamos você para a próxima sexta-feira, às 20 horas, no www.fumap.com.br, para a gente continuar discutindo esse tema tão importante, meu trabalho a serviço do reino de Deus. Que Deus abençoe e até lá. Até lá.